払う、取り込む、その繰り返し。みんなは知らない呪霊の味。Jujutsu Kaisen começou a sua segunda temporada e logo em seu primeiro episódio tivemos ali cenas completamente absurdas. Cenas muito bem animadas, cenas impactantes, mas acima de tudo, cenas que trazem um terror e uma tensão que é muito difícil de se ver. A nova temporada começou e tinha-se muito medo em relação a como seria a sua qualidade, certo? Afinal de contas, a primeira temporada tem uma qualidade de produção e animação linda, maravilhosa, e agora quem assumiu a direção completa da segunda temporada foi Shota Goshozono, um homem que não havia um anime inteiramente sob a sua direção ainda e que traria um estilo diferente. Isso fez com que as pessoas ficassem um pouco com o pé atrás. Mas eu acredito que depois de assistir esse primeiro episódio, depois de assistir as cenas que ele traz principalmente na primeira sequência, ninguém mais duvida desse trabalho. Porque Jujutsu Kaisen teve uma direção reinventada nesse episódio. E é muito interessante, porque quando você começa a assistir o episódio, você tem como background Jujutsu Kaisen. Você entende como é aquele universo, você sabe como isso foi mostrado o tempo inteiro. Mas a primeira metade desse episódio, principalmente, parece que você tá vendo outro anime. Parece que você tá vendo outra coisa. E eu não digo isso de maneira ruim, nesse caso, de maneira boa. É interessante ver o poder da direção e de como visões artísticas diferentes e utilizações de técnicas diferentes fazem com uma mesma obra. Jujutsu Kaisen temporada 1 é uma coisa, essa aqui começa de uma maneira completamente diferente, por mais que sejam o mesmo universo, e eu particularmente gosto bastante dessa mudança, e esse episódio foi absurdo. Vamos comentar aqui sobre esse episódio, vamos comentar sobre as partes que eu mais gostei, que assim, me deixaram de verdade de boca aberta. Já aproveito para fazer o convite para assistir isso com a gente em live. Assistimos o primeiro episódio em live, ficamos completamente boquiabertos e vamos continuar assistindo os outros episódios também. Então, una-se conosco nas lives para assistir Jujutsu, para assistir Bleach e por aí vai. Já, ikouka. Uma coisa que percebemos nessa temporada e que já existe em Jujutsu e que é realmente impressionante é a complexidade das habilidades e de como funciona a magia, as maldições e todos os poderes desse universo. E entender essas regras da magia de Jujutsu é extremamente necessário para que o personagem consiga lutar contra elas, para que ele consiga tanto lutar contra elas quanto evoluir. Afinal de contas, você entende a base disso. E aí você vai aplicando, e aí você vai, por exemplo, estudando, aí você vai ficando mais capacitado. Por exemplo, só um exemplo assim, meio solto, e aí de repente, quando você vai ver, você está melhor do que você estava antes, em um nível diferente. Estamos falando aqui de magia? Talvez, mas também é de tecnologia, porque tá começando aqui o Momento Alura, aquele Momento Alura que vem aqui, ó, despercebido, porque afinal de contas, magia, tecnologia e conhecimentos às vezes tem algumas similaridades. E a similaridade principal é, você precisa entender do que tá rolando para poder melhorar. Eu acho que até uma frase meio óbvia. Seja dentro do mundo de Jujutsu Kaisen, entendendo as regras de como funciona cada um dos tipos de magia, cada um dos tipos de maldição. Seja no mundo da tecnologia, entendendo como funciona, como que eu consigo aplicar tal coisa, como que eu consigo modificar, que aí você entende essa base e você realmente consegue aplicar e chegar no resultado que você tá esperando. Seja dentro de programação, seja dentro de data science, seja dentro de design, seja dentro de gestão e inovação, que tem dentro da Alura também. Todos esses cursos maravilhosos que você pode, lembrando, fazer aqui apenas com uma assinatura. Todos os tipos, para você aprender, para você melhorar e para você se tornar mais capacitado a cada dia. Então estou deixando o link na descrição, esse link aqui maravilhoso, alura.tv/cronosfera, para você conseguir desconto. Mas não esquece de usar o link, né? Porque tem gente que esquece de usar o link para conseguir desconto. Tem que usar esse link. Então vem esperar o Gojo. Retornando ao episódio, uma das coisas que se destaca sem sombra de dúvidas na direção do Shota é a ambientação. E eu acho que esse tipo de direção
Para Jujutsu Kaisen funciona mais do que perfeitamente, porque lembrando, é uma série que tem bastante mistério, é uma série sobrenatural, é uma série que passa uma tensão, dependendo de como você olhar. Mas principalmente porque os feiticeiros Jujutsu estão imersos naquele ambiente, estão naquela atmosfera, estão naquele mundo tentando sobreviver, estão lutando contra ele, dependendo do caso, como é o caso aqui desse episódio, em que as personagens entram nessa mansão e precisam lidar, né, com as coisas que podem aparecer nesse percurso. E a direção é simplesmente primorosa para conseguir passar esse clima. É um clima de medo. São poucos os animes, até mesmo animes de terror, são poucos os que conseguem fazer você ficar com medo por conta, especificamente, dos enquadramentos. Os enquadramentos que o diretor escolheu utilizar aqui, eles conseguem te colocar profundamente naquele ambiente, utilizando aquelas câmeras que estão num canto do quarto, aquelas câmeras com muita perspectiva e profundidade, aquelas câmeras em posicionamentos que sempre vão deixar claro que você é uma pessoa que está lá, mas aquele ambiente é inteiro perigoso. Aquele ambiente é inteiro contra você. Qualquer coisa pode acontecer e você não faz ideia do que vai chegar. 私はこのフロア、歌姫は2階を。一人でですか？何か問題でも？ Então você fica na ponta da cadeira por conta da tensão gerada especificamente pelo posicionamento das câmeras e o ritmo da fala, o ritmo que as coisas vão acompanhando enquanto os personagens vão explorando aquela mansão. Eu acho que quando você coloca essa perspectiva, não apenas no sentido físico de ter mais profundidade de campo, de ter profundidade de elementos, você consegue inserir o personagem naquele universo. Você consegue a todo momento lembrar que ele é apenas uma das coisas que existem ali. Ele está à mercê do que o ambiente tem a oferecer. E aí essa primeira parte do episódio é genial nesse sentido. Tanto na escolha de onde as câmeras vão ficar, tanto até mesmo na escolha de como você vai utilizar a câmera. O que eu quero dizer com isso? A gente tem muitas utilizações de imagens como se fossem capturadas por câmeras grande angulares. Grande angular é basicamente um estilo de lente. Existem 3 tipos, se a gente fosse definir. Tem a teleobjetiva, a normal e a grande angular. A teleobjetiva é quando você vai basicamente dar um zoom, entre muitas aspas, só enxergar alguma coisa muito mais próxima do que é. E aí existe algum tipo de distorção de imagem, que você consegue deixar as imagens mais flat e tal, mas enfim. A normal, que basicamente tenta ser mais ou menos próximo ao que você enxerga com os seus olhos humanos, e a grande angular, que é muito mais aberta. Quando você está numa posição e precisa enxergar muito, você distorce a imagem. Essa grande angular simulada acaba abrindo muito a visão, você consegue ao mesmo tempo enxergar muito do ambiente e distorcer ele também. Tem muitos e muitos enquadramentos que são distorcidos pelas bordas, você pode reparar sempre por linhas que deveriam estar retas e são muito curvas. Isso é gerado principalmente por essa simulação de grande angular. E o que essa grande angular acaba gerando para dentro da sensação do episódio? Primeiro, somar com tudo isso que a gente conversou sobre estar nesse ambiente, você conseguir enxergar muita coisa. E segundo, essa distorção. E distorção de uma coisa muito próxima gera a sensação de medo. E ela é utilizada em muitos enquadramentos ali durante o episódio, não apenas por esse sentimento, e que isso que é muito interessante, porque ela tem tanto o sentimento direto de como as coisas são distorcidas, mas também o sentimento metafórico. Afinal de contas, a simetria, por exemplo, a simetria e linhas retas são utilizadas com o sentido e com o objetivo de nos mostrar que as coisas estão certas, que as coisas estão direitinhas, que as coisas estão corretas, que existe uma ordem. E quando você pega, por exemplo, esse enquadramento que tem a simetria perfeita, mas ele está distorcido, é basicamente como se o diretor estivesse nos mostrando que a ordem, as coisas como deveriam estar funcionando corretamente, estão aqui, só que não estão da maneira que deveriam estar. Então eu acho que o diretor, nesses enquadramentos, conseguiu unir o útil e o agradável, te colocar numa situação absurda de imersão, ao mesmo tempo em que ele comunica tudo com a sua direção. 私たちはもう腹の中みたいだね。
Nessa cena do corredor, por exemplo, além desse enquadramento distorcido, que nos mostra também que tanto se elas forem pro lado esquerdo quanto pro lado direito, vai dar ruim, né? Porque a distorção tá vindo dos dois lados e eles descobrem ali que é um loop, que elas estão presas. Mas tem também alguns outros enquadramentos de destaque, né? Antes dessa cena, tem um enquadramento da personagem levando um susto e saindo do cômodo, que você pode ver a câmera passando através da parede, cara. Isso é o tipo de coisa que a gente geralmente vê apenas em cinema, porque é diferente. A câmera atravessando ali a parede, você consegue ver dentro da estrutura da parede, a fiação, o próprio material da parede preenchendo ali e tudo mais. É simplesmente absurdo. É simplesmente absurdo. Um outro enquadramento maravilhoso dessa sequência a gente tem naquele plano da janela, em que é um plano bem próximo, que a gente vai ver praticamente um close do rosto das personagens, que está enquadrando ao fundo da janela. E os personagens passam e continuam conversando. Enquanto a trilha vai ali acompanhando, os personagens vão conversando e tudo mais, e elas passam de novo, por mais que o plano estivesse parado no mesmo lugar. E tá acontecendo isso justamente porque elas estão presas num loop. Então o diretor aqui consegue, com a genialidade, poupar, primeiro, recursos, porque você consegue usar pouco dinheiro nessa pequena tomada aqui. Você utiliza pouco recurso, ao mesmo tempo que você utiliza muita potência narrativa. Uma outra coisa que o diretor utiliza aqui nesse episódio, que a gente pode ver nessa mudança estética que ele trouxe pra dentro do anime, é a utilização de duas técnicas que eu quero comentar aqui, né, que a gente sabe, que a gente tá acompanhando, mas talvez você não esteja completamente inteirado por isso. Como você pode ter percebido na maioria dos quadros, na maioria do episódio, o estilo de iluminação, o estilo de pintura, o estilo de detalhamento mudou drasticamente da primeira temporada para a segunda. Estamos aqui agora trabalhando muito mais com cores chapadas. E quando a gente pensa em cores chapadas, quando a gente entra nesse estilo artístico, temos duas frentes ali que se destacam bastante. A primeira delas é a Zenkage. Kage de sombra, Zenkage, no caso, seria um estilo cheio de sombra. Um estilo bastante sombroso. Aquele estilo de iluminação chapada em que você vai ter algumas cenas que os personagens simplesmente estão completamente imersos pela sombra, no sentido de que não existe uma sombra por dentro da sombra. A cor está inteiramente chapada. É difícil ou quase não existem detalhes em cabelos, detalhes em roupas, detalhes nas peles, no sentido de detalhes de profundidade. E o oposto da sombra, sempre existe a luz. Temos então o estilo Kagenashi. Kagenashi, basicamente, em tradução, seria sem sombra, que é basicamente o mesmo conceito de pintura chapada, de iluminação praticamente chapada e integral, só que na luz. Esses estilos de pintura, esse estilo de sombreamento e, por sua vez, também os estilos de detalhamento vão muito de acordo com o que os diretores querem empregar dentro da série. Mas, no grande geral, esse estilo de iluminação e de cores chapadas é bastante utilizado para conseguir trazer um destaque para os personagens. Porque se o ambiente, como a gente pode ver, está extremamente detalhado, por conta de outras questões, a gente vê esse ambiente, né, principalmente da primeira sequência, e depois você tem esse contraste com os personagens que estão mais lisos, mais diretos, e você consegue poupar o tempo do detalhamento, da sombreamento, da sombra, da luz, de tudo, para fazer as expressões desses personagens, você consegue acrescentar uma riqueza diferente. Não necessariamente superior ou inferior, isso aí fica na questão de você gostar ou de, enfim, encaixar com qualquer obra, mas é bastante diferente do conceito da primeira temporada. Aqui a gente pode ver que temos essas expressões mais acentuadas e movimentações mais acentuadas também. Aquela simples cena do Gojo andando do lado do Geto, que você pode ver que a movimentação dele, ele vai sendo distorcido, ele vai andando para trás, vai andando para um lado, vai andando para o outro, torna uma cena cotidiana, que seria completamente esquecível, em algo comentado, apenas pela mudança da decisão de estilo artístico. De qualquer forma, eu não sei o quanto dessa primeira sequência, dessa primeira parte desse primeiro episódio vai ser utilizado no restante da temporada, o quanto ele vai conseguir trazer de novo de climas de terror, de climas de suspense, de climas sombrios, mas foi uma revigorada, e trazer uma nova visão, uma visão diferente e uma visão presente dentro daquele mundo, para que a gente possa aqui experimentar e aproveitar o melhor que Jujutsu Kaisen tem a oferecer.